pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui para falar com vocês nesse vídeo sobre uma parte de metodologia de pesquisa. Bom, eu estou falando em especial para o pessoal que está nas vésperas da entrega do trabalho do TCC, a entrega do trabalho de conclusão de curso. No caso, eu estou me referindo particularmente a quem vai fazê-lo na forma de artigo científico, tá bom? Então, essas recomendações, em particular para o pessoal de pedagogia e o pessoal de enfermagem que estão terminando um curso e apresentando o TCC, e eles têm uma necessidade urgente dessas orientações. Eu já tenho outros vídeos falando sobre isso, mas eu quero fazer um apanhado mais enxuto sobre esse tipo de assunto, tá? Vocês têm que pensar sempre no leitor, naquela pessoa que vai ler o seu trabalho, tá? E essa pessoa, ela deve entender o seu trabalho. Então vamos pegar algumas partes importantes de toda essa jornada que vocês fizeram. Para iniciar a leitura de um trabalho científico, né, e verificar se aquele trabalho é do seu interesse, o leitor ele vai se orientar pelo título do trabalho, tá? Então, como pode ser o título de um trabalho? Começando por aí. Então, ele tem que ser um título claro, um título objetivo. Provavelmente, o título foi feito depois do trabalho concluído. Não vale a pena começar a pensar em título antes de concluir o trabalho, tá? O que você tem para construir o trabalho é um tema, tá? E esse tema é esse e um problema para se resolver. O título pode deixar para o final. O título é uma questão de marketing para aquele trabalho. É como você vai apresentar aquele trabalho para que ele seja interessante, que ele chame a atenção das pessoas que elas queiram ler aquele título, tá? Então ele tem que ser claro e objetivo, podendo ser completado por um subtítulo, se você achar que fica melhor assim, né? Só que o subtítulo, não se esqueçam, é separado por 2 pontos, tá? Não deve ser muito longo, né? E, por exemplo, se possível, procure fazê-lo em coisa de 12 palavras, tá? Pode ser até um pouquinho menos nesse caso, ok? Então, essa é uma orientação inicial. Eu coloquei aqui como uma hipótese, né? Uma sugestão, um exemplo, né? Que sugestão não é bom nem falar nisso nessa altura do campeonato. Educação ambiental, um estudo sobre aprendizagem através de projetos. Repare, esse é o que eu poderia chamar de título composto. Então, repare aqui, ó, não se deve usar um título muito longo. Porém, se eu colocar apenas educação ambiental, fica muito relativo. Então, é necessário 2 pontos. Um estudo sobre aprendizagem através de projetos. Poderia ser, por exemplo, um estudo sobre aprendizagem através de projetos de educação ambiental. Mas, o que aconteceu nesse caso? A educação ambiental, como é a fonte de desejo de conhecimento de muitas pessoas e a vontade do autor de divulgar a educação ambiental, então ele trouxe a educação ambiental para cá, para o começo. Educação ambiental, isso já chama a atenção. É aí que eu falo do marketing. Aí depois fala de projetos, tá? É um estudo sobre aprendizagem através de projetos. Obviamente são projetos de educação ambiental, mas não há necessidade de colocar aqui de novo. Sobre o nome do autor, aí uma outra parte já. Devemos, ao escrever o artigo, observar algumas regras para colocar o nome do autor. Onde vai o nome do autor? Então ele deve iniciar o nome por extenso depois do título, tá? Tem o título, depois já vem o nome do autor ou dos autores, né? As credenciais, elas devem aparecer no rodapé. Então, por exemplo, as credenciais são as coisas mais relevantes do trabalho daquele autor, que tem a ver com a pesquisa.
Se não tiver a ver com a pesquisa, não adianta. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de educação ambiental, ótimo, mas eu tenho formação em informática. Não tem muito a ver com aquilo. Então, se você, eu sou educador, então aí tudo bem, você é professor, né? Você tem uma formação que tem a ver com o seu trabalho. Então coloque só essa informação. Isso vai onde? Lá embaixo no rodapé. Não coloquem perto do nome, tá? Bom, aí eu coloquei um exemplo, ó, educação ambiental, um estudo sobre aprendizagem através de projetos. Ângelo Tadeu Vieira, tá? Então aí está o nome logo após o título, tá? Bom, e outro elemento importantíssimo é o resumo. O resumo é legal porque ele vai dar ao leitor uma visão compacta, bem sintética e objetiva daquilo que ele vai encontrar dentro do trabalho. Mas para isso tem que ter algumas coisas básicas, tá? O resumo de um artigo ele é escrito num único parágrafo, tá? Tendo espaçamento simples, ok? Ok? Então ele fica bem compacto. Outra coisa, não use tópicos, por exemplo, tá? Ele é curto e sucinto, entre 100 a 150 palavras. Contém claramente o problema de pesquisa, os objetivos e os métodos. Essas informações são importantes para que o leitor saiba qual é o tipo de pesquisa que ele vai encontrar. Não precisa contemplar todas as informações contidas na pesquisa, porque senão vai até cansar. Isso aí você pode deixar para depois, tá? Deve ficar antes do texto principal e ser escrito na mesma língua do texto, tá? Mais informações. Palavras-chave. Logo abaixo do resumo vem as palavras-chave. As palavras significativas do conteúdo do artigo, né, para facilitar a elaboração posterior de até um índice de assuntos. Ou seja, se você tira os tópicos principais do próprio resumo, ele já serve até para você ter uma ideia de organizar o índice de assuntos. Então, palavras-chave. Geralmente se exige uma quantidade de 5 palavras, né? O assunto do trabalho, evitando-se com isso expressões genéricas, tá? Ok? Todas elas devem ser separadas por ponto e vírgula, tá bom? Então elas devem remeter ao assunto do trabalho, tá? E elas devem ser feitas evitando-se palavras muito vazias ou até bonitas, mas sem uma importância para aquele trabalho, né? E todas as palavras separadas por ponto e vírgula. Por exemplo, projetos, tá? Educação, ok? Ou educação ambiental, projetos, aprendizagem, são palavras-chave, tá? Aí em seguida vem a introdução, aqui ó, introdução de um trabalho. O que vai aparecer na introdução do trabalho? O objetivo do trabalho, o problema de pesquisa, qual foi o motivo que levou você a fazer aquele trabalho, qual é o problema que você quis resolver, né? Justificativa, né? Por que fazer esse trabalho, né? Justifique, tente informar o leitor por que aquilo é importante. A hipótese, né? A hipótese nada mais é que uma sugestão de resposta ao problema. Qual é o método que você usou, tá? Descreva o método, tá? Então, você obviamente vai colocar se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, ok? E aí sim você vai descrevendo como foi feito o método de pesquisa. A razão da escolha desse método, né? Por que esse método foi escolhido, né? Então, você está fazendo um tipo de revisão bibliográfica, etc., ok? Por que você optou por isso, etc. e tal. Principais resultados. Então, coloque lá os principais resultados no resumo. Então, isso significa, se você está colocando os principais resultados na introdução, melhor dizendo, significa que você já concluiu. Porque
porque você já tem resultado para colocar. Por isso, a maioria dos orientadores pede para que os orientandos façam a introdução no final. Mas nada impede que essas partes aqui sejam construídas antes, tá? Deixa os resultados para depois, você só conclui a introdução. Para que a introdução dê ao leitor uma visão geral do tema abordado, ela deve ser escrita no final da elaboração do artigo, tá? Então isso é o que geralmente se faz. Podemos resolver a introdução como completa, quer dizer, terminou, tá bacana a introdução, né? Quando ela estiver bem justinha, apresentando as seguintes partes. Ela expõe brevemente o tema, ela apresenta definições e conceitos, ela justifica a escolha do tema, ela apresenta a metodologia utilizada. Tendo tudo isso, né, ela é uma boa introdução. Tá bom, gente? Então, por enquanto, quero falar para vocês que vocês procurem seguir basicamente essas regrinhas para poder concluir com êxito o trabalho de vocês. Gente, um abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!